Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Ajeitando aqui. Que bom saber que nessa manhã de ceia do Senhor, Deus está nos conclamando a um tempo de oração. Um assunto que nós sabemos que é tão importante na nossa vida. Abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. Pode manter a sua Bíblia aí aberta. Nós vamos estar lendo alguns versículos. 1 Samuel capítulo 1. Eu vou começar do 1 em diante. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Versículo 3, subia este homem anualmente da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Ali eram os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finé, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia anualmente. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está tão triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, e depois que comeram e beberam em Siló, ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira perto de um pilar, junto do templo do Senhor. Ela orou com amargura de alma, e orou ao Senhor, e chorou muito, e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua navalha não passará, e sobre a sua cabeça não passará navalha. É interessante esse texto. É um texto em que, antes da festa de tabernáculos, eu ministrei ele aqui, o pastor estava aqui ministrando no dia, porque era um costume, quando a pessoa subia para celebrar tabernáculo, ela fazia uma preparação. Então, eles faziam, todo bom judeu, ele tinha que subir 3 vezes por ano a celebrar o Senhor. E, especificamente, na festa de tabernáculos, eles faziam uma preparação ao Senhor. E tinha um decreto de Deus, que está em Deuteronômio, que fala 3 vezes por ano você subirá e você vai se alegrar no Senhor. Deus não fala, você vai subir sentindo alegria. Não, você vai se alegrar em mim. Porque era a última festa do ano. E eles tinham colhido, e eles precisavam apresentar o fruto deles ao Senhor com gratidão. E essa festa aqui, se você pegar qualquer estudo de rodapé, ou mesmo um panorama bíblico, você vai entender que é a festa dos tabernáculos. E todas as vezes, aqui está falando que todas as vezes que eles subiam para adorar o Senhor, Penina irritava Ana. Naquela época, se um homem casava e a mulher não pudesse ter filhos, era permitido a ele ter outra mulher para ter filhos, para suscitar descendência. Ou seja, nessa época aqui, a irmã não precisava ter um escarpão bonito, um cabelo com luzes, não precisava fazer massagem, ela não precisava ter uma bolsa da Louis Vuitton, ela não precisava dessas coisas. O que uma mulher bem-sucedida na época, ela precisava era de
filhos e filho, pelo menos um filho homem, para suscitar a descendência, para ela manter a descendência acesa da sua família. E a Bíblia fala que Ana, ela era estéril. Mas ela subia para celebrar com seu marido. E todas as vezes que subia, se você quiser anotar aí, ó, o tema é vencendo os inimigos pela oração. Por quê? Porque Penina, que é um tipo de inimigo, que todas as vezes que você vai estar perante Deus, ou que Deus vai fazer alguma coisa, ou como nós temos sido convocados pelo Senhor, através da vida do pastor, a estarmos aqui, pode ter certeza, o inimigo se levanta, mas é interessante que Ana não parava. Mesmo irritada, ela subia. Ela não parava, ela ia, ela continuava indo. E o filho, ele era um sinal. Agora, pensa você vai subir para celebrar um Deus que abençoa. Quantos aqui celebraram o tabernáculo esse ano? Então, você sabe que você está subindo para celebrar um Deus que nos abençoa. Então, se nós celebramos um Deus que nos abençoa, nós somos abençoados. Diga, abençoados. Mas toda mulher nessa época que não tinha filhos, ela era uma pessoa considerada maldita, porque o ventre dela era seco. Então significava que ela está subindo para celebrar um Deus que abençoa com o ventre amaldiçoado. E a Bíblia diz que Ana, ela se entristecia. Ela se entristecia. E na maioria das vezes, quando nós estamos para receber algo do Senhor, algo especial da parte do Senhor, pode ter certeza, algumas coisas entram no meio como percalços no nosso caminho, para que tirem a nossa atenção. Mulher é uma coisa extraordinária que Deus fez. A inteligência emocional de uma mulher é fora do comum. Irmã, deixa eu te dizer uma coisa, você sabe como irritar outra irmã. Homem não sabe como irritar a mulher, como uma mulher sabe irritar outra mulher. Então imagina Penina, imagina as coisas que Ana ouvia. A Bíblia diz que Ana, a Bíblia aqui está falando, irmão, assim acontecia anualmente. Por que Penina irritava ela todas as vezes que ela ia subir? Porque todas as vezes que ela ia subir, havia uma possibilidade de que o Deus de Israel se inclinasse para Ana e Deus resolvesse agir na vida dela. Então nós temos que estar atento. Agora é interessante, continuando aqui o texto, olha para você ver. Ela, com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de mim não te esqueceres, mas deres à tua serva um filho, ao Senhor o darei. Ao Senhor o darei. No altar de adoração e de oração, você aprende a pedir a Deus coisas que vão não só impactar a sua vida e a sua família, porque Deus precisava de um menino, um profeta, um homem de Deus para transicionar dos juízes para os reis. E ela fala: olha, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua navalha, não, e sobre a sua cabeça, desculpa mais uma vez, não passará navalha. Ele seria nazireu ao Senhor. Versículo 12. Olha que chave que é esse versículo 12. Demorando-se ela em orar. Demorando-se ela em orar. As coisas mais importantes na nossa vida nós recebemos quando nós demoramos em oração. Quando nós aplicamos o nosso coração em oração. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração e os seus lábios mexiam, mas não se ouvia a sua voz, e Eli a teve por embriagada.
Eli a teve por embriagada. E Ana, tudo que o texto indica, meus irmãos, Ana, ela fica embriagada do poder de Deus, do Espírito Santo. Pergunta aí para o seu irmão, você já ficou embriagado orando? Você já ficou chapado orando, irmão? Dentro do seu quarto? Porque Eli vai falar com ela, até quando estarás tu embriagadas? Aparta de ti o vinho. Então, a única vez que eu lembro de uma pessoa embriagada orando é aqui, no caso de Ana, pelo menos é o que eu lembro, e no outro caso é os apóstolos, lá em Atos, quando o Espírito Santo desce, a Bíblia fala que os gentios começaram a rir e falar, eles estão embriagados, e Pedro tem que se levantar e falar, varões, esses homens não estão embriagados. Então ela é tomada, não só, não é uma oração comum, é como o pastor falou, não é só chegar e pedir. Não é chegar e dar uma lista para Deus e falar, Deus, faça isso aqui para mim. Sabe, Ana, ela está quebrantada diante de Deus. Ana está quebrada pelos anos que ela vem passando de humilhação. E eu não sei o que se passa na sua vida. E eu não sei se tem situações na sua vida, e muitas vezes há situações nas nossas vidas que perduram, irmãos. Que perduram. E na medida que aquilo vai perdurando, parece que aquilo vai sugando e vai roubando a nossa força, a nossa alegria e a nossa disposição. Mas Ana está tão quebrada que ela sabe aonde refazer as suas forças. Sabe aonde nós refazemos as nossas forças? Num altar de adoração e oração diante de Deus. Ela vai se quebrantar diante do Senhor. Ela vai orar até que ela não tenha mais palavras para falar. Diz que a boca dela mexia, ela falava no coração e ela chorava muito. E ela chora, e ela está quebrantada. E Eli está acostumado com... A Bíblia fala, se você fizer um estudo desse texto, Israel estava num tempo de moral tão baixo, irmãos. Tão baixo. Havia tanta degradação religiosa, moral, espiritual dentro de Israel, que ele fala, até quando você vai estar embriagado? Porque dizem alguns estudiosos que era normal pessoas entrarem embriagadas no templo, coisa que era anátema para Deus. Só que Ana, ela está clamando a Deus, e ela está diante de Deus, e ela vai ser uma pessoa que vai dar à luz ao homem que vai mudar toda essa história. No altar de adoração, nós recebemos coisas que mudam a nossa vida, mudam o destino da nossa família e mudam o destino de outras pessoas. Diante de Deus em oração, você vai ver que Deus começa a tomar o nosso coração. Você já teve essa experiência? Você chega para orar, e você começa a orar, e você precisa muito que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. E como o pastor falou, você chega como pedinte, porque há algumas urgências. A Bíblia fala, né? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que busca encontra, o que pede, ele recebe. Então também há uma ordenança, mas eu não sei se você já passou por isso. E com certeza já, que você chega para orar diante de Deus numa situação, e você quer muito que Deus faça aquilo, mas à medida que o Espírito Santo ele vai tomando o seu coração, você esquece da sua própria necessidade, e você começa a dizer, Deus, o Senhor é santo, o Senhor é fiel. Parece que no meio daquilo tudo, quando você se demora em oração, sabe o que acontece? Deus começa a te mostrar que você tem muito mais do que você merecia ter, e que Ele tem feito coisas que você ainda não percebeu, e aí você se volta para Deus, você diz, Deus, o Senhor é santo, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, eu vim aqui para te pedir, mas eu saio daqui agradecendo, porque o Senhor tem feito muito na minha vida e na minha casa. No altar de adoração e de oração, nós vemos isso. Deixa eu continuar lendo o texto. Ana, porém, respondeu, versículo 15, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte,
Mas olha o que ela fala, meu irmão. Mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha a sua serva por uma filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Versículo 18, disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi ao seu caminho, e agora ela vai comer. E ela comeu, e o seu semblante, para mim a chave do texto está aqui. Esse versículo mexe comigo. E o seu semblante já não era mais triste. Ela chegou quebrada. Ela chegou amargurada. Ela chegou de um jeito que, sabe, quando você está assim meio azedo. Azedo. Situações veio te azedando ao longo dos anos. Estourou. Mas quando ela sai dali, ela sai e a Bíblia diz que o seu semblante já não é mais triste. O seu semblante já não é mais triste. Ana, ela nos ensina que a oração, o altar de adoração e oração é um caminho aonde Deus troca toda a amargura e a tristeza do nosso coração pela alegria e a paz que só Ele pode dar. Penina agora pode pisar nela. Penina agora pode dar tapa na cabeça dela. Entende, meus irmãos? Quantos estão entendendo? Porque eu recebi diante de Deus e em Deus uma paz que excede todo entendimento. E isso somente em oração que nós vamos conseguir. É quando Ana, ela se alegra antes do milagre vir. Sabe quem vive alegre antes do milagre vir? Quem gasta tempo no altar de oração. Quem gasta tempo no altar de oração, ele consegue ter uma consciência de que, como foi dito aqui, como a pastora falou aqui, Deus continua no controle, Deus continua reinando. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, então voltaram para casa a Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passado algum tempo, Ana engravidou e Deus deu à luz a um filho. Chamou-lhe Samuel, dizendo: tenho o pedido do Senhor. Samuel chegou. Samuel veio para alegrar a casa. Irmão, você imagina? Ana agora grávida. Aqui passa muito por cima, irmão. Ana grávida. Imagina quando ela teve o primeiro enjoo. E ela falou: Eucana, eu vomitei. Não é possível, mas você vomitou, você não é de vomitar, não. Eu vomitei, eu senti enjoo. Ah, não, eu não acredito. Irmão, não tinha ultrassom. Mas com pouco a barriga dela começa a crescer. E Eucana fala: meu Deus, a mulher que eu tanto amava teve filho, agora ela vai ter filho. E eles não sabem o que vai ser, ele está torcendo, ele está falando: meu Deus, que não seja, que seja um menininho, que seja um menininho. E depois, quando veio o menino, Samuel chegou. Lembra da música da Ana Paula Valadão, que eu punha para o Caleb ver quando ele era pequenininho? O presente preferido era um belo do menino. Olha aí que meninão. Samuel chegou, irmãos. Oh, meu Deus do céu. E quando aquele menino acorda de noite, ela acorda para dar de mamar ao menino, irmãos. Louvado seja Deus que Samuel chegou, mas ela não sabe que ela deu à luz a um dos maiores profetas, um dos maiores homens ilustres. A Bíblia fala que de Dan a Berseba, se fosse no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, todo o Israel sabia que Samuel estava confirmado como um profeta do Senhor. A Bíblia fala que Deus não deixou uma palavra sequer daquele menino cair em terra. Sabe por quê? Foi gerado no altar da oração. Aquela mulher gerou um homem que vai libertar Israel da mão dos seus inimigos. Lembra da guerra dos filisteus? Os filisteus estavam vindo contra Israel. E eles pedem para Samuel clamar ao Senhor. E ele dá um discurso, irmão. Depois você tem que continuar lendo o texto. É maravilhoso esse texto. E ele clama ao Senhor. E diz que quando ele está clamando ao Senhor,
Deus troveja sobre os filisteus, irmãos. Um homem que tinha autoridade, e quando ele invocava, o céu respondia a ele. Nós vamos gerar, através da oração, as coisas mais ilustres, não só para nós, mas para Deus, irmãos. Você tem regado o seu altar de oração com lágrimas verdadeiras? Há quanto tempo você não chora diante de Deus em oração? Peça isso a Deus. Estou lendo o livro de Jeremias no meu devocional. O profeta que pregou 40 anos para um povo que nunca o ouviria. E quando ele, depois dos 40 anos, quando ele vê Israel, e diz que os babilônios moeram Jerusalém. Moeram. E ele vê o templo destruído. Lamentações de Jeremias, ele fala: ah, se os meus olhos fossem como cachoeira, e eu chorasse pela filha do meu povo. Um homem de autoridade. Um homem que chorava diante de Deus pelo seu povo. E por isso que quando ele intercedia, a palavra que ele dava e tudo que ele falou se cumpriu. Você tem regado o seu altar de oração com lágrimas verdadeiras? Ana fez um voto ao Senhor. Se o Senhor me der, eu te devolvo. Em oração nós descobrimos que Deus, Ele não responde às nossas orações por simplesmente responder. Ele responde às nossas orações para que Ele seja glorificado, para que Ele abençoe vidas através de nossas vidas. Nasce Samuel, porque Deus se lembra de Ana, o maior profeta da época, irmãos. Ele vai ungir a Davi, o maior rei da história. Deixa eu continuar lendo aqui, já estou terminando. Passado algum tempo, versículo 20, Ana engravidou, deu à luz a um filho, chamou Samuel, dizendo: tenho pedido ao Senhor. Quando aquele homem, Eucana, com toda a sua casa subiu para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Ana não subiu e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, então levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele ficará ali para sempre. Versículo 23. Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer, fica até que o desmames, tão somente confirme ao Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou o seu filho até que o desmamou. Versículo 24. Havendo desmamado, tomou consigo, com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha, um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. E era um menino ainda muito criança. Degolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli, e disse ela: tão certo como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou a mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Por este menino eu orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz, pelo que também agora lhe entrego ao Senhor por todos os dias que viver, pertencerá ao Senhor. E adoraram ali. Que cena, irmão. Que cena. Ele sabe da história, mas ele quer ver o menino. E ela traz o menino. E na hora que ele chega, é um menininho, irmãos, que começa a varrer aquele templo. E a Bíblia diz que os filhos de Eli eram maus, pelo que o Senhor os queria matar. Mas Deus começa a se revelar a Samuel desde pequenininho, a ponto de um dia Deus chegar e falar: Samuel, Samuel. E a Bíblia diz que Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, porque ainda não foi lhe manifesta a sua palavra. A sua palavra. E ele vai até Eli e fala: o Senhor está me chamando? Ele falou: não, eu não te chamei. E ele volta e dorme. Veio de novo a voz e disse: Samuel, Samuel. Ele volta a Eli e fala: o Senhor não está me chamando, não? Ele falou: não, eu não te chamei. Pela 3ª vez a voz chama. Quando ele chega aí, Eli se lembra e fala: ah, se a voz te chamar de novo, meu filho, fala assim: fala, Senhor, porque o seu servo está ouvindo. Veio a voz e chamou: Samuel, Samuel. Ele disse: fala, Senhor, porque o seu servo está ouvindo. Deus se manifesta, ele fala: eu vou fazer coisas em Israel, e eu vou falar isso para você, Samuel, que quem ouvir
vai tinir os seus ouvidos, e Deus começa a se revelar a ele ali. Sabe por quê? Uma mãe um dia decidiu, com toda amargura, tristeza, quebrada, ir até um altar de oração e falar: Deus, por favor, faça para mim. Isso nós só conseguimos em oração. Deixa eu só encerrar aqui, sabe por quê? Brotou um cântico nos lábios dela. Esse é o Magnificat do Antigo Testamento, como o cântico de Ana e de Isabel no Novo Testamento. Olha a Ana orando aqui no capítulo 2, e já estou encerrando. Então Ana orou e disse: o meu coração se exalta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos. Eu estou lendo o capítulo 2, tá, irmãos? Porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor. Não há outro além de ti. Rocha nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam das suas bocas coisas arrogantes. Pois o Senhor é Deus que dá a sabedoria e pesa todas as ações na balança. O arco dos fortes está quebrado, mas os fracos e os que oram são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão, e deixam de ter fome os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos se enfraquece. O Senhor é quem tira a vida, ela descobriu isso em oração, e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, abate e exalta, e levanta o pobre do pó, e do monte de cinzas, e ergue o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Deus te abençoe, irmão.